Oi pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, tô com muita saudade de vocês, viu? Vocês fazem muita falta. Vocês fazem a diferença na minha vida, tá certo? Amo muito vocês. Bom, mas o que eu tô aqui para falar com vocês hoje é sobre o folclore. E uma coisa que é bastante interessante é que quando eu era criança, eu ia para casa da minha avó aos finais de semana, não só eu, mas tinha minhas irmãs, minhas primas, a gente ia tudo para casa da avó. E o que era muito gostoso, naquela época não tinha luz elétrica e era tudo com lamparina, então logo que escurecia a gente jantava e já ia dormir, mas antes disso a avó ia contar os causos para nós. E cada noite era um caos que ela contava. Então, como é na época do folclore agora, eu vou contar uma história que ela contava, que era do bicho-papão, tá? E uma das coisas que é mais interessante é que há pouco tempo, em conversa com uma outra tia, ela dizia que era o pai Francisco, que era o meu bisavô, que gostava de contar essas histórias. Então, o biso contava para a avó e a avó contava para gente. E eu já contei essa história para muitas crianças, meus alunos, né? E a história que eu vou contar para vocês é do bicho-papão. E ela dizia que tinha um garoto que morava numa fazenda e a vida estava muito difícil. Então ele achava que ele indo para a cidade, tudo se tornaria mais fácil. E ele, naquela época, o dinheiro se chamava patacas. Então, pelo tempo trabalhado que a fazenda fez o acerto com ele, ele ganhou 4 patacas. E ele se despediu do pessoal e disse que ia ganhar vida na cidade, que lá seria mais fácil. E foi rumo à cidade, que não era tão perto. E na caminhada dele pela cidade, ele ganhou essas 4 patacas, colocou no bolso e foi feliz, né, com aquele dinheiro. Era bastante dinheiro na época. Então, ele foi caminhando e logo pelo caminho ele encontrou uma pessoa que queria vender uma corda. E essa pessoa precisava de dinheiro, da pataca, né? E pediu ajuda para ele, para esse garoto. E falou assim: ô rapaz, você podia me ajudar? Um pouquinho que você me ajudasse, eu tô sem nada aqui de dinheiro para o meu sustento. E eu preciso vender essa corda. Aí ele pensou e falou: mas o que eu vou fazer com uma corda? Mas ele pensou bem e falou: não, eu tenho 4 patacas, de repente eu consigo chegar lá e me virar com as outras 3, né? E esse rapaz queria uma pataca pela corda. Ele pensou bem e falou: não, vai ser uma ajuda, uma oferta, eu vou ajudar ele. E pagou uma pataca pela corda. E continuou a caminhada. Ele enrolou essa corda, colocou assim no braço e foi caminhando. Ele pensava: mas o que eu vou fazer com essa corda? Bom, mas foi por um bom motivo. Eu estava ajudando ele também. E foi, caminhou bastante. Logo à frente, ele encontrou uma outra pessoa querendo vender uma porquinha, uma leitoinha. E aí a pessoa falou assim: ô moço, me ajuda, estou precisando de ajuda, compra essa leitoa minha. Ele falou assim: leitoa, mas onde eu vou pôr a leitoa? Ah, não sei, você consegue algum lugar bom para colocá-la? Mas quanto que você quer essa leitoa? Aí eu quero uma pataca. Então ele ainda tinha 3, né? Pegou e falou: não, vou ajudar. Comprou a leitoa. Aí pegou a cordinha, amarrou na leitoa, passou assim pela patinha dela, foi puxando a leitoinha. E ainda ele continuou com 2 patacas. E já logo dava para avistar a cidade. Ele falou: ai, tomara a Deus que eu chego lá mais rápido, né? E andou bastante. Logo à frente tinha um outro rapaz, um cavalo na beira da estrada.
Aí ele que se interessou. Falou, moço, você não me vende esse cavalo? Ele falou, vendo sim. Quanto você quer por esse cavalo? Ele falou, eu quero uma pataca. Ele falou, que beleza. Pegou, comprou o cavalo dele e o cavalo era mansinho. Ele pegou com a corda, tirou a corda da porquinha, fez uma focinheira no cavalo, tipo um cabresto, colocou a leitoinha na garupa do cavalo e montou no cavalo e foi caminhando. Ele falou, eu chego mais rápido na cidade. Caminhou, quase chegando na cidade, tinha uma moça querendo vender uma porteira. Ela estava em situação difícil e ela queria vender a porteira. Ele falou assim, ô moço, ô garoto, por favor, me ajuda aqui. Estou precisando de ajuda, eu preciso vender essa porteira. Se você não puder comprar, vê quem pode comprar essa porteira para mim. Aí ele pensou bem e falou, não, eu acho que vai dar certo se eu comprar essa porteira. Eu vou pegar a corda, eu vou fazer um cercado, vou colocar o meu cavalo, posso colocar minha leitoinha e põe a porteira. A hora que eu quiser abrir e fechar, tudo bem. Assim, quanto que você quer pela porteira? Eu quero uma pataca. Beleza, comprou a porteira também. E assim ele fez, montou no cavalo, pôs a porquinha com a corda de focinheira e segurou aquela porteira. Estava um pouco pesada, sabe? Mas ele foi e caminhou para a cidade. Logo ele chegou na cidade. Só que o que ele achou muito estranho, ele foi chegando assim na cidade, era uma cidade bem grande, sabe? E que ele ouvia dizer que era bastante povoada. Só que quando ele chegou na cidade, ele não via ninguém. A cidade estava um deserto. Aí ele foi entrando pela cidade e não via carros, não via pessoas, tudo muito quieto, muito silêncio. E ele foi entrando. Bem lá no centro da cidade, que se dizia o centro, tinha os vários prédios altíssimos, enormes. E de repente ele ouviu uma voz que vinha lá de cima do prédio. Ele olhou e falou assim, cuidado, o bicho papão vai te comer. O bicho papão? Como assim bicho papão? Eu devo estar ouvindo vozes. Continuou andando. Andou mais um pouquinho. Cuidado! O bicho papão vai te comer! O bicho papão? De repente, ele ouviu um certo barulho que vinha assim. Ele falou, meu Deus, o que é isso? Onde que eu vim parar? A voz lá de cima falou novamente. Era um casal de garotos, que era uma mocinha e um mocinho que estavam lá em cima, que tinham conseguido se escapar do bicho. Era um bicho, era um monstro enorme que tinha chegado na cidade. E esse bicho devorava as pessoas, comia todo mundo. A boca dele era tão grande que a hora que ele abria aquela bocarra, ele engolia uma pessoa inteira, sem precisar mastigar. E aí ele ouviu o barulho que vinha. Falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E a voz novamente, cuidado, ele vem vindo. Falei, nossa senhora, sobe aqui. Falei, meu Deus, como que eu vou subir lá? Vou deixar a minha leitoinha, meu cavalinho com corda, com porteira. Aí ele resolveu, falou, não, se eu for, vou levar tudo comigo. E aí ele correu pro prédio onde que ele viu que aquele casal de um mocinho e uma mocinha estavam e conseguiu entrar no elevador, subiu, foi no último andar que ele chegou lá e falou, escuta, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Não, tem um monstro aqui na cidade e ele devora as pessoas e nós temos que dar um jeito de dar um fim nele. E de repente eles ouviram que o monstro vinha, cada um mais assim.
fazer. Aí eles tiveram a ideia, eles pegaram, eles estavam em 3, né? O casalzinho lá e ele. Eles pegaram, fizeram um canudo de papelão bem grande, bem funilado assim, e colocaram num buraquinho da janela, abriram um pouquinho a janela e falaram: aqui tem um homem! Aí o bicho fez: homem? O que eu tô ouvindo? Diz novamente lá de cima: aqui tem um homem! Aí o bicho papão deu uma afastada, sabe? Deu uma afastada e falou assim, pensou bem: eu sinto cheiro de carne humana. E eles lá de cima: aqui tem um homem! Cada hora era um que falava bem forte. Aí o bicho papão lá de baixo: tenho cheiro de carne humana, mas se aí tem um homem, me mostra o fio de cabelo dele. Aí eles pensaram: nossa, se a gente for tirar um fio de cabelo e jogar lá, ele sobe aqui e devora nós 3 numa bocada só. Aí eles pensaram: já tive uma ideia. Um deles falou: já tive uma ideia, vamos pegar essa corda, vamos embrulhar, a gente joga para fazer de conta que é o fio de cabelo. Aí embrulharam a corda, embrulharam e jogou a corda lá embaixo. Agora, caiu lá embaixo o bicho papão. Deu um passo para trás. Nossa! Aí falou: mas se esse é o fio de cabelo dele, deve ter piolho. Então me mostre a lêndia. Ah, meu Deus, a lêndia. Tiveram a ideia: vamos jogar a porquinha, a leitoinha. Pegaram a leitoinha, coitadinha, e jogou lá de cima. Soltou pelas perninhas e ela caiu lá embaixo. Caiu lá embaixo. O bicho papão falou: nossa, que tamanho de lêndia! Meu Deus! Mas se essa é a lêndia, deve ter piolho! Eu quero ver o piolho! Pegaram o cavalinho, empurrou pela janela. Esse cavalinho desceu, relincha. Caiu lá embaixo. O bicho papão deu um salto para trás e falou: meu Deus! Então eu quero ver o pente! Tiraram uma parte da porteira, só ficou meio que um garfo, igual que eu consigo pentear meu cabelo. Um garfão. E soltou essa porteira de... caiu lá embaixo, virou tábua para todo lado. Falou: nossa senhora, eu vou dar um fora. Esse daqui é outro monstro. Aí a hora que ele abriu a boca assim, tô com medo. Que abriu aquela bocarra grande, o pessoal que ele tinha devorado daquela cidade, saíram todos correndo lá de dentro e se salvaram. E eles vivem nessa cidade até hoje, muito felizes, tá certo? E assim acabou a história do bicho papão que a minha avó contava pra gente, tá certo? Então isso é folclore, isso são as lendas. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. O dia que a avó contou essa história, eu não dormi, eu fiquei com muito medo. Olha, era assim, era amedrontador, porque ela fazia cena, sabe? Ela fazia cena assim, daquele barulhão, e eu ficava com muito medo, falava: meu Deus, onde será que está esse bicho papão escondido, né? E uma coisa muito interessante, a avó contava muitas histórias pra gente, dos 3 abacates, João e Maria. Só que se eu for contar para vocês, demora hora contando, sabe? E ela ensinava, era muito bacana, era muito gostoso. Uma muito interessante, tem uma da Pita, que é uma cachorrinha, sabe? Que deram veneno para ela, queriam dar veneno para ela. Muito bacana também. E o que é mais interessante, há pouco tempo que eu fui descobrir que todas essas histórias que ela contava tá nesse livro.
as histórias de tia Anastácia de Monteiro Lobato. Então são histórias encantadoras, tá? E o que é interessante é que naquela época, a minha avó hoje, se ela tivesse vivido, ela era do 14, ela teria 100 e tantos anos. O pai dela já contava história, né? Então, o Padrinho Francisco, que eles dizem, e as histórias estão todas aqui. Então, eles tinham conhecimento da leitura também, que é muito interessante, tá certo? Então, o que eu tenho para dizer para vocês sobre o folclore é isso, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Amo muito vocês. Vocês fazem a diferença na minha vida, tá? Tô com muita saudade. Beijos. Até mais.